Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te exaltamos nessa manhã. Reconhecemos que o Senhor é Deus sobre nós. Reconhecemos, o Pai, o quanto nós precisamos de Ti. Continua, Senhor, a falar os nossos corações nessa manhã. Continua estabelecendo o Teu propósito sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que saiamos desse lugar nessa semana com um entendimento ainda maior de tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, para esse tempo que se chama hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, você pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, irmãos, me converti com 18 anos de idade. A partir dos 18 anos de idade eu comecei a me envolver com o ministério de adoração na igreja. E durante muito tempo eu achava que a adoração tinha a ver com um instrumento, tinha a ver com canções. Mas a cada dia que a gente vai crescendo e amadurecendo na presença de Deus, a gente descobre que a adoração, ela vai além de tudo isso. Transcende a música, transcende o instrumento. A adoração tem a ver com uma vida em que eu e você agora escolhemos viver diante do Senhor. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Porque a adoração não é uma escolha. Eu não escolho adorar. O Senhor me fez um adorador. Eu sou um adorador por essência. Amém? Adoração não é uma escolha. Você não tem a escolha de adorar ou não adorar. Você é um adorador por essência. Agora, a nossa escolha, eu e você temos a escolha a fazer é quem iremos adorar. Amém? Porque a adoração, ela está dentro de mim e de você. É algo que eu não escolho fazer, eu faço porque eu nasci para isso. Por isso que você vê aí no mundo homens adorando homens, homens adorando dinheiro, homens adorando tantas outras coisas. Por quê? Porque está na essência do homem a adoração. Mas nós, eu e você, se estamos aqui hoje é porque escolhemos adorar o único Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? E hoje fazemos a nossa escolha a cada dia de adorar o Senhor. Aleluia. Se você concorda com isso, diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, adoradores que somos, eu me lembro quando foi a primeira vez que eu preguei aqui no Ministério Mevan, aqui no Mevan. E depois de saudar a igreja com a paz do Senhor, como é de costume, eu disse assim: gente, olha, eu queria dizer para vocês que hoje me foi dado o encargo de ministrar a palavra ao seu coração, mas antes de pregar, antes de ministrar essa palavra, eu quero que você saiba de uma coisa. Não me rotulem, não me vejam como um menino do violão, porque eu não sou esse cara. Não me vejam como um menino do louvor, porque eu não sou esse cara. Eu sou um homem que foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho, quer seja esteja com um violão na mão ou não, quer seja com um instrumento nas mãos ou não. É isso que Deus tem para nós, para todos nós. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Fique tranquilo, eu não vou pregar sobre louvor, aquilo que fazemos como ofício aqui. Eu quero falar nessa manhã, dando continuidade àquilo que o pastor Gladson ministrou nessa manhã. Realmente, uma adoração eficaz da minha vida e da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13.
Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Aleluia. Você achou? Diga amém. Graças a Deus. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 13, a seguir diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Versículo de número 17: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Graças a Deus por essa palavra. Queridos, Jesus veio a este mundo com uma missão. Jesus veio a este mundo para morrer numa cruz por mim e por você. Jesus veio com uma missão específica e definida nos céus. Com uma missão, com um propósito específico e definido. Ele veio a essa terra para morrer no meu e no seu lugar. Isso não é novidade, mas nunca podemos esquecer disso. Ele veio com uma missão, ele veio com um propósito definido para este mundo. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomou a forma de homem e habitou entre nós, simplesmente para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar. E comigo e com você não é diferente. Nós, eu e você, nós viemos a este mundo com uma missão. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir novamente. Conosco não é diferente, nós viemos a este mundo com uma missão. Deus tem algo específico para a minha vida e para a sua vida. Você veio a este mundo, você veio a este lugar. Se você foi plantado por Deus numa cidade, se você foi plantado por Deus numa família, se você foi plantado por Deus num ministério, não é por acaso, porque para Deus não existe acidente, não existe imprevisto. Deus não improvisa, irmãos. Nada pega o Senhor desprevenido, tudo que Deus faz tem um propósito. E se você foi plantado numa cidade, se você foi plantado num ministério, se você foi plantado numa família, é porque Deus tem um propósito específico para você, na cidade onde Ele plantou, no ministério onde Ele te plantou, na família onde Ele te plantou. Você está entendendo? Nós viemos a este mundo com uma missão. Nós viemos a este mundo com um propósito específico, e como filhos de Deus, agora nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento, para que os céus revelem a nós qual é o propósito da minha vida e da sua vida. Por que você está aqui? Qual o propósito de tudo isso? E quando Jesus se apresentou a João Batista para ser batizado por João Batista, João Batista ainda tenta meio que dizer: não, Senhor, mas quem sou eu para te batizar? Tu que tens que me batizar e tu vens a mim? Não, eu não sou digno, Senhor. Jesus olha para João e diz: João, isso é necessário que aconteça. E aí João batiza Jesus. E ao Senhor sair da água, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele desce em forma de uma pomba.
E se ouve uma grande voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, para mim, esses versículos são o maior exemplo de adoração na Bíblia. Porque Jesus estava fazendo exatamente aquilo que ele precisava fazer, no momento que ele precisava fazer. Ele estava totalmente alinhado com a vontade do Senhor. Então os céus se abriram e o Senhor olhou para Jesus e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Adoração não tem a ver com o instrumento, a adoração tem a ver com agora eu entender o porquê que eu nasci, qual é a minha missão no corpo, qual é a minha função no corpo, e agora eu me alinhar com a vontade de Deus e começar a dar uma resposta de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por mim. Porque um dia, irmãos, eu não sei você, mas um dia eu quero ouvir do Senhor: Cristo, você me deu muito prazer. Eu não sei você, mas um dia, se eu não ouvir nesse ouvido corruptível, carnal, um dia eu quero estar diante do meu Senhor e poder ouvir dele assim: Cris, entra, você me deu muito prazer, você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque a adoração tem a ver com uma vida agora rendida ao Senhor, aos pés do Senhor. Adoração tem a ver com uma vida que agora eu entendi aquilo que Deus tem para a minha vida, e agora eu vou me render, eu vou me submeter, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus já escreveu no seu livro ao meu respeito. Porque Salmo de número 139, a Bíblia diz que Deus escreveu uma história. Deus já escreveu a minha biografia e a sua biografia. Deus já escreveu a nossa história, irmãos. Deus já escreveu a minha história e a sua história. Mesmo que nenhum dos dias ainda se houvesse, Ele já tinha escrito a minha e a sua história. Então, irmãos, se Deus escreveu uma história para mim, então é essa história que eu quero viver. Eu não quero viver a minha história, eu não quero escrever a minha própria história. Eu quero viver a história que Deus já escreveu para mim. Um dia eu fui ministrar numa cidade no interior de São Paulo. E eu fiquei na casa de um homem, um artista plástico chamado Paulo. E ele me pegou e falou assim: pastor, eu quero que o senhor veja os meus quadros. E ele me levou no estúdio, onde estavam lá todos os quadros dele expostos na galeria. E ele me pegou pela mão e ele falou: pastor, mas vem aqui. E me levou para dentro do seu estúdio. E lá, no ateliê dele, tinha num pedestal uma tela. E ele olha para mim e ele fala assim: pastor, está vendo esse quadro? Irmãos, eu estava vendo uma tela, mas ele já estava vendo um quadro. Ele começou a descrever o quadro para mim. Ele começou a dizer: pastor, olha, aqui vai ser assim, vai ser assado. Começou a descrever aquele quadro para mim. E eu, irmãos, confesso que eu me esforçava para ver o que ele estava vendo, mas eu não via. Eu só via alguns rabiscos de lápis, alguns rabiscos de tinta. E eu falava: Deus, eu não estou vendo nada. E ele todo empolgado, descrevendo aquele quadro para mim, todo empolgado. Naquele momento o Espírito Santo ministrou ao meu coração, dizendo: filho, ele é o autor do quadro. Ele já tem o quadro preparado dentro dele. Ele é o autor do quadro. E eu sou o autor da vida. Eu já tenho a sua vida toda preparada. Eu já tenho todos os projetos do meu coração para você. Como o autor da vida, eu tenho a sua vida. Eu já escrevi a sua história. Você precisa agora escolher viver aquilo que eu tenho para você. Eu sou o autor da vida. Aleluia. E como o autor da vida, Ele já escreveu a nossa história.
Ele já escreveu a minha e a sua história, irmãos. E para mim, a adoração tem a ver agora com eu descobrir o propósito pelo qual eu nasci, a missão pelo qual eu nasci, e me alinhar com a vontade de Deus, e agora poder viver essa história que o Senhor já escreveu ao meu respeito. Ele é o autor da vida. Quem mais sabe sobre a vida do que o autor da vida? Este é meu filho amado, o qual eu tenho prazer. Jesus estava alinhado com a vontade do Pai. Jesus estava alinhado com o seu propósito. Jesus estava alinhado com a sua missão. Jesus estava alinhado com tudo aquilo que Ele veio fazer nessa terra. E isso gerou em Deus um prazer, irmãos. E como filhos de Deus que eu sou e você é, não existe outra maneira, outra razão de viver para mim e para você, a não ser dar prazer a Ele. A não ser dar prazer a Ele. Porque quanto mais eu dou prazer ao Senhor, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quanto mais eu dou prazer a Ele, quanto mais eu dou prazer a Ele, quanto mais Ele pode olhar para mim e para você e dizer: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então em meio às dificuldades, em meio aos problemas, mesmo assim, eu dou prazer ao meu Deus, e à medida que eu vou dando prazer a Ele, eu vou sendo fortificado no Senhor. Então nós precisamos, irmãos, depois de descobrirmos o propósito pelo qual nós nascemos, começarmos a dar uma resposta para tudo isso. Começarmos a dar uma resposta por quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei o porquê eu nasci. Eu já sei o propósito da minha vida. Então agora eu vou dar uma resposta para que a minha vida comece realmente a adorar o Senhor. Irmãos, um tempo atrás eu li um versículo na Bíblia que constrangeu o meu coração, e eu dobrei o meu joelho e falei: Deus, me perdoa. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz: visto que este povo se aproxima de mim e me honram somente com os seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração tem se afastado para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Deus estava falando de um povo que tinha um bom discurso. Deus estava falando de um povo que tinha uma aparência formidável, fabulosa. Deus estava falando de um povo que tinha até um vocabulário evangélico. Deus estava falando de um povo que tinha uma aparência muito gloriosa, mas o seu coração se afastava para longe do Senhor a cada dia. E pior, irmãos, tudo que eles faziam consistia em mandamentos de homem, religiosidade, em que eles aprenderam de cor. E nós temos vivido dias, irmãos, que nós temos sido muito bom muitas vezes de aparência. Nós temos vivido dias em que nós somos, irmãos, eu ministro louvor aqui no Mevan pelo menos uns 7 anos. Eu já sei quais são as músicas que a igreja gosta de ouvir. Eu já sei. E a minha luta é, a cada dia que eu subo nesse altar, é de falar: Senhor, olha, eu sei, Deus, o que eu posso agradar o coração deles, mas me ajuda, para que eu possa entrar nesse lugar de entendimento, me alinhar com o seu propósito, e possa não somente alegrar o coração da tua igreja, mas alegrar o teu coração, porque eu quero ouvir do Senhor: este é o meu filho amado, o qual eu tenho prazer. Mas se eu quiser fazer um movimento, eu faço, irmãos, é fácil, porque eu já sei quais as músicas que a igreja gosta de ouvir. Mas eu não fui chamado para dar prazer a um homem, eu fui chamado para dar prazer ao Senhor. Este é meu filho amado, o qual eu tenho prazer. Jesus precisa olhar, o Senhor, o nosso Pai, precisa olhar para mim e para você, olhar para a nossa vida e dizer:
este é o meu filho amado, o qual eu tenho prazer. Isaías 53, irmãos, Isaías 53 relata tudo aquilo que Jesus passou para vir a este mundo. Ele foi esmagado, como ovelha muda, ele se comportou perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mas lá pelo final do Isaías 53, a Bíblia diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O fruto do trabalho do Senhor sou eu e é você, e Ele precisa ficar satisfeito, irmãos. Nós precisamos dar prazer a Ele. Aleluia. Isso sim é adoração, querido. Isso sim é adoração. Eu entender que eu só tenho uma missão: dar prazer ao meu Pai, dar prazer a Ele. Então nós precisamos dar respostas, irmãos. Eu confesso que eu tenho uma bronca comigo. Você pode discordar se você quiser, mas quando eu escuto uma canção, ou quando eu escuto uma expressão assim: olha, o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, eu confesso que isso não bate no meu espírito, porque para mim o melhor de Deus já veio. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Irmãos, o melhor de Deus já veio. Jesus já veio a este mundo, já morreu numa cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia, e como se não bastasse, antes de ser assunto aos céus, Ele diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro em meu lugar, que estará com vocês todos os dias. Aleluia. O melhor de Deus já veio, irmãos. Jesus já cumpriu todo o seu propósito. Agora eu preciso me alinhar com a vontade do Pai, dar prazer a Ele. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu e você somos o fruto do trabalho do Senhor. A pergunta que nós precisamos fazer a nós a cada dia é: Deus, o Senhor tem prazer em mim? O Senhor tem prazer na minha vida? Aleluia. Nós queremos te dar prazer, Senhor. Que o Senhor olhe para nós como filhos que te dão prazer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu me converti com 18 anos. E nós temos, claro, toda uma definição de culto. Mas para mim, quando me converti com 18 anos, ali o meu culto a Deus começou. E sabe quando ele vai acabar? Nunca mais. O meu culto ao Senhor não acaba nunca mais, porque eu decidi agora que eu vou dar prazer a Ele, não só aqui com o meu instrumento nas mãos, mas muitas vezes aí embaixo com você, ou lá no trabalho, ou lá na faculdade, ou aonde quer que eu colocar a planta dos meus pés. Meu culto começou e esse culto não acaba mais. Então o meu estilo de vida será um estilo de vida onde eu adorarei o Senhor em todo tempo. Onde quero colocar a planta dos meus pés, quer eu esteja em frente a uma TV, quer eu esteja em frente a um computador, quer eu esteja com um celular na mão, a minha adoração ela não acaba. O meu culto começou e ele nunca mais vai acabar. Um dia esse coração vai parar de bater, mas mesmo assim eu vou estar diante dele por toda a eternidade, adorando, bendizendo, glorificando. Por quê? Porque eu sou um adorador. Você é um adorador. Então, irmãos, nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos nos comportar como adoradores, porque é isso que nós somos. Todos nós, quer seja você esteja com o instrumento nas mãos ou não. Um dia o pastor Júnior fez uma pergunta para mim. Ele disse: Cris, se Deus tirar o violão da tua mão, o que mais você tem para oferecer para Ele?
Se tudo que eu posso oferecer para Deus está condicionado a um violão, a um microfone ou qualquer outra coisa externa, irmãos, eu estou fora do propósito. Se tudo que eu posso oferecer para Deus está condicionado a algo externo, é porque eu ainda não entendi algumas coisas. E quando ele fez essa pergunta, algo começou a mudar dentro de mim. Eu falei, é verdade. Eu não posso condicionar a minha adoração ao Senhor com algo que é externo. Não, a adoração é interna. Salmo de número 141 diz: suba a minha oração a Ti como incenso suave, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Eu estava pensando nesse versículo. O salmista diz: suba a minha oração a Ti como incenso suave. E eu entendo que aquilo que eu faço com um instrumento nas mãos é uma canção, é uma oração cantada. Então eu posso dizer também: suba a minha oração a Ti como, a minha canção a Ti como incenso suave. Só que se você for parar para analisar, então quer dizer que a minha e a sua oração, ela não chega a Deus como um som. Porque a Bíblia está dizendo que ela chega como um cheiro. Então não é o que eu falo. Então não é o que eu falo. É o que eu exalo. E aí, a partir do momento que a minha vida, ela expressa, ela exala uma adoração a Deus, então Deus não ouve, Deus inspira. E aí Ele pode dizer: esse é o meu filho amado, o qual eu tenho prazer, porque Ele não simplesmente fala, mas Ele exala um cheiro suave. O seu coração queima, o seu coração arde por mim, e eu posso senti-lo. Aleluia. Isso tem a ver com um estilo de vida, irmãos. Tem a ver com um estilo de vida que eu escolho viver. Eu escolho, irmãos, eu escolho largar os meus prazeres para dar prazer a Ele. Mas sabe o que é lindo? É que quando eu escolho largar os meus prazeres para dar prazer a Ele, Ele me proporciona viver prazeres que eu nunca imaginei que eu poderia viver. Quando eu escolho, porque Isaías 55 ele diz isso: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Então, irmãos, se Deus tem um caminho mais alto para eu viver, se Deus pensa algo ao meu respeito mais alto do que eu penso, então eu vou escolher largar os meus caminhos, eu vou escolher deixar os meus caminhos, deixar os meus pensamentos, para que eu possa viver os caminhos deles, que são dele que é mais alto, e os pensamentos dele que é mais alto. Então, quando eu escolho deixar os meus prazeres, que são o meu caminho, os meus pensamentos, quando eu escolho dizer: Senhor, olha, o meu prazer, esse é o meu sonho, esse é o meu caminho, ele é legal, Senhor, mas eu quero nessa manhã poder entregar nas suas mãos os meus caminhos, os meus pensamentos, entregar os meus prazeres, para que eu possa viver os teus prazeres, para que eu possa andar nos teus caminhos que são mais altos, os teus pensamentos que são mais altos. Então, quando você escolhe fazer isso, você larga muitas vezes algo que é bom, mas você pode pegar o excelente de Deus na sua vida. Então você começa a viver prazeres que você nunca imaginou que você seria capaz. Um outro belo dia, fui ministrar numa cidade também em São Paulo, e aí eu conversando com o pastor, falei: pastor, estou chegando aí tal dia, como é que vai ser tal, acertando os últimos detalhes. E ele: pastor, olha, sobre o louvor, o senhor faz o seguinte, o senhor conversa com o meu sobrinho, ele que é o líder do louvor.
E o Senhor conversa com ele. E eu não sei por que cargas d'água ele resolveu dizer isso. Ele falou: olha, conversa com ele, ele é juiz de direito. O Senhor conversa com ele. Desligou o telefone. Já me começou uma dor de barriga. E eu pensei comigo: Jesus, o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar naquele lugar? O líder do louvor é juiz de direito. O que eu vou falar para esse cara que ele já não saiba? O que eu vou ministrar lá? E o Senhor falou: vai, porque eu te escolhi para isso. E quando nós fomos, irmãos, o que Deus fez lá foi tão lindo. Porque quando você escolhe largar os seus caminhos, os seus pensamentos, os seus prazeres, e fala: Deus, olha, eu largo mão dos meus prazeres para agora eu te dar prazer, viver a minha vida para te dar prazer. Quando você escolhe isso, você começa a viver os caminhos de Deus que são mais altos, os pensamentos de Deus que são mais altos. E aí, Deus te, como o pastor Gladys falou, Deus te pega como um improvável, aleluia, e faz as coisas na sua vida através de você. E aí você começa a viver outros prazeres, prazeres que dinheiro não compra, prazeres que o mundo não te dá. O prazer de saber: Deus, mesmo eu não merecendo, o Senhor continua confiando em mim. Porque sabe, irmãos, Deus tem falado ao corações de muitos aqui. Eu sei disso, porque Deus é Deus e Deus fala, o meu Deus fala. Então Deus tem falado ao coração de muitos aqui de propósitos. Deus tem falado no coração de muitos aqui de palavras, de propósitos estabelecidos nos céus. E muitas vezes você tem olhado para você e tem dito: não, eu não. Se fosse o fulano até poderia, porque ele fala bem. O fulano até poderia, porque é isso. Não, é você. E muitas vezes você até compartilha isso com alguém e fala: olha, Deus falou isso para mim. Deus falou que Deus vai me usar nisso. E você percebe muitas vezes que as pessoas não acreditam. Só eu que vivo isso? E aí você compartilha e as pessoas olham, dão aquela risadinha amarela. E aí você vai caminhando e num belo dia você mesmo para pensar naquilo que Deus falou, e você fala: não, eu não acredito. Mas sabe o que é lindo, irmãos? Que o meu Deus, mesmo quando as pessoas não acreditam em você, mesmo quando nem mesmo você acredita em você, Ele continua acreditando em você. Ele continua acreditando em nós, porque Ele é Deus. Então, irmãos, quantos adoradores nós temos aqui nessa manhã? Entenda que a adoração tem a ver com uma vida que eu escolhi viver agora. A adoração tem a ver com uma resposta que eu escolhi viver. A adoração tem a ver com eu descobrir em Deus qual é a missão que o Senhor colocou na minha mão, qual é o propósito que Deus colocou na minha mão, e agora eu começar a dar uma resposta para isso. Em 2012 eu estive na Índia. E como eu sei que Deus não faz nada por acaso, como eu sei que Deus não existe acidente no reino de Deus, para Deus não existe acidente. Quando Deus começou a gerar aquela viagem para a Índia, eu comecei a orar no meu coração e comecei a dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim na Índia? Qual é o propósito que o Senhor, por que o Senhor vai me levar para lá, Senhor? Porque não pode ser por acaso. E aí eu me lembro que eu fiz uma oração de menino. Eu falei assim: Deus, o Senhor está me levando para a Índia. A hora que eu descer daquele avião e pisar naquela nação, e o Senhor falar para mim: Cris, eu te quero aqui, eu vou ficar, Senhor, porque a minha vida é tua, porque eu não tenho mais vida, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Fomos para a Índia.
eu e a minha esposa, eu e a Silvana. 3 dias depois, naquela nação, eu orava para Deus: Deus, não pede, por favor, não pede, Senhor. Não pede para eu ficar aqui, Senhor. Por favor, não pede, Deus. Esquece, Senhor. O aeroporto ainda, até ali no aeroporto ainda vai. Falei: Deus, esquece aquela minha oração, por favor, não pede, Deus. Mas aí, irmãos, eu começava a ver o pastor Naia, que estava lá já há 7, 8 anos, trabalhando, e correndo, e empolgado. E eu falava: Deus, o que é isso? Não pode, Deus. Eu estou aqui já orando para essas 2 semanas passar rápido para eu voltar para minha casa. E esse camarada está aí. Eu me lembro que nós fomos ministrar numa favela, é Aurangabá, uma cidade lá no meio, uma igreja no meio de uma favela. E aí os indianos resolveram cozinhar para nós. E você sabe que a mão esquerda do indiano é a mão impura deles, né? Que eles não usam papel higiênico, então eles andam com a mão escondida. Mas naquele dia eles resolveram cozinhar para nós. Acabou o culto, nós sentamos, eles pediram para a gente sentar. E aí o pastor Naia olhou para nós e falou assim: vocês vão ter que comer, porque se vocês não comer, vai ser uma ofensa para eles. Eu falei: é. Nós sentamos, eles vieram e nos serviram. E nós ficávamos jogando, era tipo um arroz, um carreteiro, como é que fala o outro nome? Carreteiro, um risoto. Era tipo um risoto assim de frango, um negócio amarelado. E aí nós ficamos jogando a comida para cá, para lá e não comia. Aí eu me lembro que o pastor Naia comeu dele rapidinho. Pegou o prato da Silvana, comeu da Silvana rapidinho. E devolveu, deu o prato vazio para a Silvana. Pegou meu prato, comeu. Eu falei: Deus, não pode, Deus, o que é isso? E Deus falou no meu coração: filho, sabe por quê? Sabe por que essa empolgação dele? Porque ele foi chamado para isso. Esse é o propósito da vida dele. Então, irmãos, quando eu encontro o meu propósito, quando eu encontro, irmãos, aquilo que Deus preparou para mim, quando eu me alinho com o propósito de Deus, irmãos, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir os problemas, mas como eu estou alinhado com Deus, então eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou dar uma resposta, porque agora não diz respeito mais à minha vontade, ao meu prazer, diz respeito agora em eu e você darmos prazer a Ele. Aleluia. Dar prazer a Ele. Quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Você entregou a sua vida para Jesus? Quantas vidas você tem? Uma. E essa vida que você tem, você agora disse que você entregou para Ele. Então quantas vidas te sobraram? Nenhuma. E é disso que eu estou falando. Um homem que agora entende que a sua vida só tem um objetivo: dar prazer ao Senhor. Então quer dizer que agora a vida que eu tinha, eu escolhi dar para Ele. Então agora, querido, você não tem mais vida. Eu não tenho mais vida. Aleluia. Nós não temos mais vida, irmãos. Agora a nossa vida se resume a um único propósito: dar prazer ao nosso Pai, dar prazer ao Senhor. Mas de vez em quando ainda nós queremos tomá-la de volta. Deus, devolve a minha vida, Senhor. Deixa eu cuidar. Não, querido, game over para você. Fim de jogo, fim da linha. Você não tem mais vida. A sua vida você resolveu por livre e espontânea vontade entregar a Ele. Então deixa eu dizer para você: tá pego, nego. Você deu. E como diz o ditado, deu está dado. Nós entregamos, irmãos. Nós já demos a nossa vida, e não foi algo que alguém nos obrigou, não foi algo que alguém colocou uma arma na nossa cabeça e disse: ó, entrega. Não, nós resolvemos entregar nossa vida para Ele. Então agora, nós não temos mais vida. Então agora, querido, mesmo lá no seu trabalho, mesmo lá na sua faculdade,
você precisa entender que você não tem mais vida, que a sua vida se resume a um único propósito: dar prazer ao Senhor. Porque um dia nós vamos poder entrar diante dele. A Bíblia diz que muitos dirão, muitos ouvirão, muitos dirão: olha, Pai, mas eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome. Deus, eu abri 10 igrejas. Senhor, eu era do louvor. Senhor, eu era pastor. O Senhor lembra o pastor daquela igreja na rua tal? O Senhor vai ouvir, vai olhar para ele e vai dizer: filho, apartai-vos de mim, porque eu... Não vai chamar de filho, não. Vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu estava fazendo a tua obra, Senhor. Não, você estava fazendo a sua obra, porque a minha obra era diferente para você. Você, por todo instante, você escolheu viver por prazeres. Você nunca escolheu viver para me dar prazer. Você até abriu igreja, você até expulsou demônio, mas tudo isso era pelo teu coração, pelo teu prazer. Mas você nunca parou para perguntar para mim: Pai, o que eu posso fazer para te dar prazer? Então, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos entrar num lugar de entendimento. Nesses dias onde que o mundo busca prazer, neste mundo onde que o mundo aí só dos outdoors do mundo e até da igreja, irmãos, misericórdia por isso. Nesse mundo em que vivemos, que até a igreja está oferecendo prazer para o povo. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que até a igreja está só oferecendo prazeres. Nós precisamos entrar num lugar de entendimento, que não é do meu prazer, não é o meu prazer que é importante. O importante é dar prazer ao Senhor. Queridos, eu estou contando alguns fatos que eu vivi em Deus. E eu sei que a minha experiência não vai mudar a sua vida. Ela pode de repente te encorajar, ela pode de repente te motivar, mas ela não vai mudar a sua vida. Porque sabe o que vai mudar a sua vida? São as suas experiências. São as suas experiências. E um belo dia o pastor Fernando fazia a escala da igreja de pregação. Ele me liga e fala: Cristo, você prega amanhã no culto da manhã? Eu falei: eu prego, pastor. E quando foi sábado à noite, eu me tranquei no meu quarto, com a motivação errada. Eu me tranquei no meu quarto e falei: Deus, eu vou pregar amanhã, me dá uma pregação, Senhor. E eu comecei a folhear a Bíblia em alguns versículos que eu tinha lido durante a semana, e não tinha nenhuma confirmação de Deus a respeito daquela palavra. Aí um belo dia, uma bela hora, num determinado momento, eu tive uma brilhante ideia. Eu falei lá, fechei a minha Bíblia e falei: sabe de uma coisa? Eu vou buscar Deus. Coloquei um sonzinho de fundo lá e comecei a orar, comecei a adorar Deus. Daqui a uns minutos depois, alguns segundos, eu não sei, eu ouvi o Espírito Santo falando no meu ouvido assim: eu estou com saudade de você. Eu parei, eu falei: Deus, o Senhor está com saudade de mim? E pela segunda vez ele falou: eu estou com saudade de você. Eu me levantei, falei: Deus, espera aí então, não sai daqui, Senhor, fica aí por favor. Saí do meu quarto, do segundo quarto que nós tínhamos na nossa casa, fui para o nosso quarto, peguei um colchão de solteiro e falei para Silvana: Sil, essa noite eu vou ficar lá no quartinho, não mexe comigo, eu vou trancar a porta por dentro e deixa eu lá quietinho. Eu entrei naquele quarto, eu fechei a porta por dentro, joguei aquele colchão no chão e eu falei: Deus, o Senhor está com saudade de mim? Então hoje nós vamos passar a noite só nós dois.
Nós vamos passar a noite só nós dois, Senhor. E aquela noite foi assim, irmãos. Onde que eu adorava, eu dormia, eu acordava orando em línguas. E eu adorava a Deus e eu chorava. Daqui a pouco eu dormia de novo. Daqui a pouco eu acordava e orava. E aquela noite foi assim. Porque eu fui com a motivação errada. Eu fui porque eu precisava de uma pregação. Eu não fui para ter relacionamento, para estar com Ele. E quantos de nós, irmãos, vamos a Deus por uma necessidade? Vamos a Deus por uma necessidade, mas não, nós precisamos ir a Deus para dar prazer a Ele, para ter relacionamento com Ele. Mateus capítulo 6, versículo número 6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e eu que te vejo em secreto, te recompensarei em secreto. Para os casados que estão aqui, para que serve o quarto, irmãos? Para o casal, além de dormir, para ter intimidade, prazer. E quando Deus te chama para o secreto, Ele está dizendo: filho, vem me dar prazer, porque eu também quero te dar prazer. Vem ter intimidade comigo. E aí eu acordei 8 horas da manhã, depois daquela noite doida com o Senhor, e me arrumando para o culto, eu lembrei, eu falei: Deus, mas eu ainda tenho um problema. Eu ainda vou pregar, Senhor, no culto agora da manhã, o que eu falo? Eu tenho muitas pregações no meu iPad, irmãos, mas não era disso que eu estava falando. E aí o Senhor falou ao meu coração novamente, dizendo assim: diz para minha igreja que eu estou com saudade dela. E eu quero poder estender esse convite do Senhor para você nessa manhã. Deus tem saudade de você, irmãos. Deus tem saudade de nós. Quantos de nós estamos distraídos? Mas Deus espera eu e você para que nós venhamos dar prazer a Ele. Dar prazer. Deus tem saudade de você. Deus tem saudade de você. Pastor, mas eu estou na igreja. Pastor, mas eu estou de segunda a segunda na igreja. Pastor, mas eu estou no ensaio. Não é disso que eu estou falando. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui fazendo tantas coisas. Muitas vezes nós estamos aqui envolvidos com tantas coisas, mas não estamos dando prazer ao Senhor. Mas eu estou no louvor, pastor. Mas eu estou nisso, eu estou naquilo, eu estou naquilo outro. Irmãos, você está como Marta, distraída com tantas coisas, dando tiro para todo lado. E Jesus está ali, esperando. E filho, escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Porque o fato de nós estarmos atarefados com tantas coisas, o fato de você ser usado por Deus, não quer dizer que você é aprovado por Ele. E muitas vezes nós estamos trocando o relacionamento com Deus, estamos trocando o dar prazer ao Senhor pelo nosso serviço. Deus não quer o teu serviço, Deus quer você. Deus não quer o teu trabalho, Deus quer você. Lembra que suba a minha oração a ti como incenso suave. Deus não quer as suas palavras, Deus não quer o seu serviço. Deus quer aquilo que você exala, aquilo que você queima por Ele. Por isso que quando a palavra diz que o Senhor vai restaurar a tenda caída de Davi, irmãos, quando Davi traz a arca para Israel, isso é muito falado aqui no Mevan. Quando Davi traz a arca para Israel, estava lá o tabernáculo pronto, preparado. E o que era mais racional possível, o que era mais previsível, era Davi colocar a arca no lugar onde ela sempre esteve, no tabernáculo. Mas Davi
resolve fazer uma tenda. Então Davi, ele prepara uma tenda para o Senhor e coloca a arca do Senhor ali. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que agora não tem mais a ver com o modelo antigo, onde que uma pessoa, uma vez por ano, entrava na presença de Deus. Não, agora tem a ver uma outra configuração, onde que agora a minha vida diz respeito a 24 horas por dia, eu estar na presença dEle, 24 horas por dia, eu estar adorando a Ele. Não diz respeito mais a um culto de domingo, não diz respeito a um dia, diz respeito a uma vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque agora eu preciso entender que a minha vida se resume a uma coisa: dar prazer ao meu Pai. Eu não sei qual é o objetivo da sua vinda aqui. Você vai ouvir muitas palavras gloriosas, querido, mas se todas as palavras que você ouvir neste lugar, nesses dias, você não der uma resposta para tudo isso, e não entender que você precisa dar prazer ao seu Pai, de nada adianta. De nada adianta você ouvir tantas palavras, de nada adianta você sair desse lugar cheio, se no sábado, quando nós terminarmos essa escola, você não dar uma resposta, e não colocar como seu único objetivo de vida é dar prazer ao seu Pai, de nada adianta. Você vai sair com um pouco mais de conhecimento, você vai sair de repente com algo no teu currículo: eu participei de uma escola do Mevan, grande coisa. Se você não der uma resposta, grande coisa se você não entender que você só tem um propósito estabelecido, que é dar prazer ao seu Pai. Não é dar prazer ao Mevan por estar aqui. Muito bom você estar aqui, te recebemos com muita alegria no nosso coração, mas se você não sair deste lugar nesses dias dando respostas para que a sua vida dê prazer ao Senhor, de nada adiantou. Gastou dinheiro, gastou tempo e nada muda, porque nós precisamos dar resposta. Você está entendendo? Quantos querem dar prazer ao Senhor? Quantos querem ser verdadeiros adoradores? Um dia um pastor falou algo para mim, irmãos. Um pastor que veio lá de Portugal nos visitar aqui num café de pastores. Eu, como pastor do louvor, quando eu ouvi aquela frase dele, eu fiquei indignado. Mas eu fui para casa e comecei a pensar nisso, e eu falei: cara, e não é que esse cara tem razão? Ele falou assim: pastor, o senhor sabia que crente não mente? Crente canta. Eu sou pastor do louvor, irmãos, eu me ofendi na hora. Está amarrado, Jesus. Mas aí eu comecei a analisar as letras das nossas canções, e eu falei: pior que esse cara não está totalmente errado, porque nas nossas canções nós cantamos: tudo que eu tenho é teu, Senhor. Nas nossas canções nós cantamos: ó, quero morrer para mim mesmo. Quer dizer, pastor, que agora você não está cantando, não está mais cantando essas canções? Não, eu continuo cantando essas canções, mas agora eu canto essas canções com outro entendimento. Agora eu canto essas canções, e no meu espírito eu estou dizendo ao Senhor: Senhor, olha, o Senhor sabe que isso ainda não é uma verdade completa na minha vida, mas profeticamente eu quero declarar, Senhor,
Profeticamente eu quero declarar, e eu quero abrir a minha boca para declarar que eu quero um dia chegar nesse lugar onde que realmente eu possa perder a minha vida para que eu possa ganhar a sua. Nós somos bons de aparência, irmãos. Nós somos bons de aparência, mas esquecemos que o Senhor sonda o nosso coração. Então se preocupe menos com a aparência e se preocupe mais com o seu coração. Se preocupe menos com a sua aparência e se preocupe mais com o seu coração, daquilo que verdadeiramente o seu coração está exalando. Aleluia. Porque você, como você entregou a sua vida para o Senhor, você disse isso aqui. Então agora, você só tem um objetivo, irmãos. Pelo menos, é só isso que você precisa se preocupar: dar prazer ao Senhor. Fique de pé nessa manhã. Eu quero orar por você. Nós te adoramos, Senhor. Eu quero bendizer teu nome. Eu quero te fazer sorrir. Pra mover teu coração, te dar tudo que sou. Eu quero bendizer teu nome. Eu quero te fazer feliz. Eu quero te fazer feliz. Para quê? Pra mover teu coração, te dar tudo que sou, pra tua vontade, pra tua vontade, e para o teu prazer pois tu és digno. Tu és digno, Deus, pra tua vontade. Para o teu prazer eu existo, Senhor. E para não há outro motivo. Não há outro motivo senão para te dar prazer. Tu és digno, tu és digno, Deus. Diga: para te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Vem aqui à frente para nós declarar juntos essa canção. Para te adorar eu vivo, para te dar prazer, Senhor, para te dar prazer, Eu vivo só para te dar prazer, Senhor, para te adorar eu vivo. Declare isso a Ele. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti.
Você nasceu para dar prazer ao seu Pai. Você não nasceu para viver uma vida de prazeres, mas você nasceu para dar prazer ao seu Pai. Não é mais de acordo com aquilo que você quer, não é mais daquilo que você projetou, não é mais do jeito que você sempre sonhou. Agora é do jeito dele, da maneira dele. Comece a falar com Deus, comece a dizer: Senhor, eu entendi que eu tenho um objetivo, que é te dar prazer através da minha vida. A cada manhã, a cada dia, a cada semana, eu tenho um objetivo, que é te dar prazer, Senhor. Para te dar prazer, é para isso que eu vivo. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Sim, Senhor. Para te adorar eu vivo. Sim, Deus. Para te adorar, para te adorar, para te adorar. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, para te dar prazer. Para te dar prazer. Para te dar prazer, para te dar prazer. Para te dar prazer. Para te dar prazer. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo só para ti. Depois da queda de Adão, Deus olha para a terra e vê o pecado se proliferando, o homem desviado do propósito eterno. Deus resolve acabar com tudo, mas a Bíblia diz que Ele olha para Noé, e Noé achou graça aos olhos de Deus. E o nosso pastor Luiz Hermínio costuma dizer que achar graça quer dizer: Noé fez Deus sorrir. Eu fico imaginando, irmãos, Deus olhando para nós e sorrindo. Eu fico imaginando Deus olhando para a minha vida e para a sua vida e sorrindo. Aleluia. Ele entendeu. Ele olhando para mim e para você e sorrindo, dizendo: Ele entendeu. Ele entendeu. Ele entendeu. Aleluia. Senhor, nós te louvamos por essa manhã. E nós queremos te dizer, Senhor, que nós sim queremos te dar prazer. Nós queremos te dizer que a nossa vida só se resume a isso, Deus, te dar prazer, te dar prazer, te dar prazer. Porque um dia eu quero estar diante do Senhor e ouvir do Senhor: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo. Para te adorar